Esses recados, diga amém. Vamos orar, coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Jesus, é bom estar na tua presença, é bom saber que o Senhor está aqui se movimentando em nós e através de nós. Nós abrimos espaço para que o Senhor fale conosco. Por favor, eu te peço que ninguém saia daqui sem ouvir a tua voz. Que nenhum de nós, Pai, estejamos com o coração duro, fechado, mas que o nosso coração esteja aberto, dilatado e sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre o tema: evite excessos, seja saudável e esteja pronto para a volta de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Evitar excessos, pode ficar melhor, né? Evitar excessos, diga comigo, ser saudável e estar pronto para a vinda de Jesus. 3 coisas aparecem nesse tema. Primeiro, evitar os excessos. Segundo, ser saudável. E terceiro, estar pronto para a vinda de Jesus. Só que eu quero pegar ele de trás para frente. Se você me perguntar, pastor, quem é que está pronto para a vinda de Jesus? Eu respondo com as 2 primeiras colocações. É quem está saudável e quem evita os excessos. Quem é moderado e quem está saudável. Saudável no quê, pastor? No espírito, na alma e no corpo. Saudável na sua vida com Deus, saudável nas suas emoções e saudável no seu corpo físico. Então eu quero que você perceba que há uma associação muito forte entre estar pronto para a vinda de Jesus com esses 2 assuntos que antecedem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que uma mentalidade fatalista, que entrega a vida para Jesus e vive uma vida irresponsável aqui na terra até que Ele volte, provavelmente vai comprometer a salvação de muita gente. Ah não, eu já sou de Jesus, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já me batizei nas águas, agora eu posso viver uma vida desordenada. Eu posso abraçar excessos, eu posso viver adoecido nas minhas emoções, na minha vida com Deus e no meu corpo. Uma mente fatalista pode comprometer a sua salvação. E eu quero mostrar isso aqui na Bíblia. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre excessos. Próximo slide, por favor, Jaque. Nós vivemos uma sociedade de excessos. E se você observar bem, existem excessos em todo lugar. Todo lugar. Existem excessos de atividades. Existe excesso de medo. Tem pessoas que têm muito medo. Um medo que é acima do comum. Existe excesso de compromisso. Tem pessoas que me procuram e dizem assim, pastor, eu quero ser discipulado por você. Aí eu peço para a pessoa me contar como é que é a agenda dela. Mas a agenda da pessoa não dá espaço para aquilo. A pessoa tem uma carga de trabalho alta que ela não quer reduzir. A pessoa tem um tempo de estudo que ela não quer reduzir. A pessoa tem um tempo gasto com entretenimento e lazer que ela não quer reduzir. Resumo da ópera, não tem como discipular uma pessoa assim. Então, tem pessoas que têm excesso de compromisso. Outros têm excesso de medo. Outros têm excessos de atividades. Outros têm excesso de preocupação com o seu futuro. Quantos aqui já se viram preocupados de maneira exagerada com o seu futuro? Levante a mão. Percebe? Há excesso de preocupação com o futuro. Há excesso de preocupação com o consumo. O que isso quer dizer? As pessoas compram, não se satisfazem, quer comprar mais. Excesso de consumo. Nós vivemos uma sociedade que tem também excesso de informação. Os seus feeds das redes sociais está causando na sua mente a disfunção neural. Não dá tempo de explicar sobre isso. Depois você pode perguntar para alguns irmãos aqui, pastor Santo que está ali, Adão que está ali atrás, o que é uma disfunção neural?
Nós fomos criados por Deus com muitos neurônios. E os neurônios ajudam as nossas reações. E muitos de nós estamos prejudicados nas nossas reações porque tem neurônios, ligações neurais que estão sendo interrompidas. Interrompidas pelo quê? Pelo excesso de informação. A gente está mandando muita informação aqui para dentro. Você está vendo muita imagem, você está vendo muito vídeo, você está vendo muito meme, você está vendo muita piadinha. E você não percebe, mas isso está trazendo um excesso de informação. Quando você quer se concentrar em alguma coisa, você não consegue. Quando você quer focar em um problema, você não consegue. Por quê? Porque há um excesso de informação. Nós vivemos numa sociedade que tem um excesso de positividade. Os coaches estão dizendo assim para você: não, basta você ser positivo. Basta você seguir os 7 passos que eu vou te entregar. Eu vou te entregar chaves. Alguém já ouviu isso? Eu vou te entregar chaves. Eu não preciso de chaves. O Senhor já tem me entregado todas as chaves. O que eu preciso, irmão, é foco para colocar em prática o que eu tenho aprendido de Jesus. Eu preciso de foco. Então nós vivemos uma sociedade, essa foto aqui é muito ilustrativa, que está assim, ó, carregada. Você olha para as pessoas e pergunta: como é que você está? Cansado. Cansado. Por que você está cansado? Trabalhando muito, estudando muito, viajando muito, me divertindo muito, assistindo muito Netflix. Assistir muito Netflix cansa, irmão. Qualquer excesso na tua vida é prejudicial. Tá a Márcia ali. A Márcia também pode te ajudar nesse assunto de ligação neural, tá? Então a Márcia, pastor Sandro e Adão. Depois você conversa com eles, eles vão conversar um pouquinho sobre esse assunto de ligação neural. Então, está tendo uma interrupção desses comandos. E aí a gente não consegue focar na vida. A gente não consegue ser quem nós somos projetados por Deus para ser. Existem 3 pensadores, pode passar, por favor, Jaque. Um deles é Byung-Chul Han, acho que é isso. Lewis Hezek, Byung-Chul Han e Elaine Cortez. Elaine Cortez brasileira, o Byung sul-coreano e o Lewis escocês. Escocês não, ele é europeu, esqueci do país agora. O que eles estão falando, irmãos? Olha só, esse filósofo aqui, ó, sul-coreano do centro, ele está dizendo que a gente está vivendo uma epidemia de doenças neuronais. O que é isso? Eu vou falar algumas doenças neuronais: depressão, transtorno, déficit de atenção, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade e síndrome de burnout. Essas doenças, segundo eles, são reflexos da virada do século 2001 para cá, que tem impregnado a gente com muito conteúdo na internet, a internet muito acessível, as pessoas não tendo filtros, as pessoas não tendo ponderação, e elas estão se entulhando de coisas, como a gente viu na imagem anterior da moto. Elas estão sobrecarregadas de coisas. O Lewis Hezek, ele escreveu um livro chamado Sociedade de Excessos. Depois vale a pena, se você puder procurar, está na Amazon, em outras plataformas digitais de livros. Eu acho que está esgotado nas livrarias físicas, mas tem em outras plataformas. Ele escreveu um livro chamado Sociedade dos Excessos. Sabe o que ele diz lá? Ele diz que os excessos não levam à felicidade. E qualquer pessoa que viver de forma excessiva vai viver o fracasso na sua vida. Fracasso na sua vida quem decidir viver de forma excessiva. E a Elaine Cortez, eu estive com ela num congresso há 15 dias atrás. Ela é uma ex-repórter, ela foi repórter muitos anos da sua vida, e ela iniciou por uma missão que Deus confiou a ela, o Instituto Extremamente. Ela trabalha hoje com segurança psicológica, a Elaine Cortez. E ela diz que o burnout é o resultado de quem abraça excessos. Eu vou repetir isso mais uma vez. Entra em burnout ou esgotamento quem abraça os excessos. Quem acha que é capaz de lidar com tudo, os excessos, com muita coisa,
numa intensidade muito grande, essa pessoa está caminhando para burnout. É o que ela diz. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui é: pastor, tá bom, eu já ouvi o que Lewis falou, o que Byung-Chul falou, o que Elaine falou. O que Jesus fala sobre isso? O que Jesus ensina sobre os excessos? Pois bem, é esse o tema da nossa fala aqui nessa manhã. Abra comigo Lucas 21, e eu quero te mostrar o que Jesus falou sobre excessos. Lucas capítulo 21 e verso 34. Diz o texto: e olhai por vocês, para que não aconteça que o vosso coração se carregue, ou se sobrecarregue, ou tenha em excesso. O que, gente? Glutonaria. Que mais? Que mais? Preste atenção, glutonaria. Eita, irmão, isso aqui vai falar comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Nós cristãos não bebemos, a maioria de nós, não fumamos, a maioria de nós, mas entupimos o nosso corpo de excesso de comida. E a Bíblia dá um nome para isso. Sabe qual é o excesso, o nome que a Bíblia dá para excesso de comida no organismo? Pecado. E sabe qual é o nome desse pecado? Glutonaria. E às vezes esse excesso de comida, e não estou falando aqui, irmão, sobre estética corporal, porque tem gente que tem um metabolismo lento, tem pessoas que têm um corpo maior, mas come correto, e tem pessoas que magras, que comem muito mal, intoxicam o seu corpo. Então não estou falando, por favor, desfaça da sua mente, desconstrua essa ideia de que é mais forte quem come muito, desconstrua. Tem gente que é mais forte e está comendo extremamente saudável. E tem gente que é magrinha que está comendo péssimo. Pessimamente. E Jesus está falando, tome cuidado com o excesso de comida no seu organismo. Não vou ler, mas em Eclesiastes está dizendo que os príncipes, os nobres, comem para satisfazer a fome, não para se entupir. Comem para recarregar forças, não para se entupir. Está em Eclesiastes, não vou ler aqui. Mas Jesus fala sobre o excesso de comida, Jesus fala sobre o excesso da bebida, a embriaguez, e Jesus fala sobre o excesso dos cuidados com a vida, a preocupação do dia a dia. E aí Jesus continua: esses excessos podem distrair uma pessoa acerca daquele dia. E aquele dia chegar e a pessoa ser pega do quê? Olha a expressão que aparece aí, ser pega de improviso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, tome cuidado para não ser pego de improviso. Jesus volta e a pessoa está, ai que susto, Jesus voltou. Pois é, isso é improviso. Isto é improviso. Versículo 35. Porque virá como um laço, ou seja, a vinda de Jesus vai vir como uma armadilha sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, Jesus está nos ensinando aqui a evitar os excessos. Não preciso fazer muita exegese nesse texto aqui, você já entendeu. Jesus falou sobre os excessos, sobre a sobrecarga de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Jesus fala sobre o cuidado que precisamos ter para não sermos pegos de surpresa com a volta dele. E Jesus fala ainda no versículo 36, que nós não devemos nos achar dignos do seu regresso, porque na realidade
não é a nossa justiça própria que nos fará encontrar com Jesus. Pelo contrário, é a obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é a nossa justiça. Estar em pé diante do Filho do Homem não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a obra de Cristo sobre nós. Alguém diz amém? Então eu quero identificar com você alguns excessos que a gente precisa evitar. Alguns excessos que precisamos evitar, tá bom? Então vamos falar de 3. Depois você aumenta a lista em casa quando você estiver estudando a Bíblia, tá bom? Quero falar de 3 excessos que a gente precisa evitar. Número 1, primeiro excesso, o excesso de ocupação. Diga isso comigo, eu preciso evitar o excesso de ocupação. Quantos aqui já ouviram a expressão? No século 21, todo profissional tem que ser multitarefa. Quem aqui já ouviu isso? Opa, estamos na mesma página. Tem que fazer um pouquinho de tudo. Quem faz um pouquinho de tudo não se foca e não se especializa em nada. Não se torna uma autoridade em nada. Quem faz um pouquinho de tudo, fica como está aí essa imagem, fatiado em várias áreas, tem dificuldade de eleger prioridades e tem dificuldade de compreender propósitos de Deus. Uma pessoa que tem excesso de ocupação não fica sensível à voz do Espírito. Essa pessoa tem tanta coisa na mente para se preocupar, que ela não consegue estar como a gente cantou aqui, como Maria aos pés de Jesus, escolhendo a boa parte. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela tem muitas coisas para cuidar. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 5 e verso 3. Abre comigo, por favor. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Salomão está dizendo que ocupação exagerada, excesso de ocupação, resulta em sonhos agitados. E por que não dizer pesadelos? Resulta em produzir coisas, pensamentos, flashes, que são totalmente infrutíferos. O excesso de ocupação produz coisas infrutíferas. Aqui a ideia do sonho não é uma coisa boa. É a ideia de uma coisa ruim, infrutífera, improdutiva. E ele segue, a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, o excesso de palavras ditas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é uma tolice. É uma tolice. Então, no outro texto de Eclesiastes, agora capítulo 2 e verso 11, por favor, Jaque, nós vamos vendo Salomão dando o próprio exemplo dele sobre esse assunto. Olha o que Salomão diz sobre ele mesmo, gente. E olhei eu para todas as obras que fizeram o quê? Como também para o trabalho que, trabalhando, tive feito. E eis que tudo era o quê, gente? E aflição de espírito, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão está dizendo assim, ó, de tudo que eu realizei, de tudo que eu fiz, de tudo que eu trabalhei, foi tudo vaidade. De tudo que eu fiz, de tudo que eu construí, de tudo que eu edifiquei, foi tudo ilusão. Ilusão. Ele disse, eu não tive proveito nenhum. É como se Salomão dissesse assim, eu fiquei correndo atrás do vento. Gastei muitos anos da minha vida fazendo várias coisas, e dessas muitas coisas, eu cheguei a uma conclusão. E aqui ele está no ápice da sua maturidade, tá, gente? Ele está na sua fase mais experiente. Ele aqui é o Salomão idoso, se arrependendo, voltando a rever a sua história. E ele diz que tudo que ele fez não produziu. Não teve o efeito que ele esperava. Por quê? Porque ele teve um excesso de ocupação
mas não teve realização. Em outra ocasião, o próprio Salomão entendeu que o Senhor deveria ser o centro de tudo. Olha que interessante, ele sai dessa ideia de ilusão, de vaidade, de construção, e ele diz: o Senhor precisa edificar as coisas. Acompanhe comigo o Salmo 127, verso 1 e 2. Um Salomão mais sóbrio, mais sábio, ele vai dizer isso que está no Salmo 127. Para quem não sabe, o Salmo 127 é de autoria de Salomão. Olha o que ele diz aí: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Versículo 2, vocês podem ler? 1, 2, 3. Você percebe uma ligação desses salmos com Eclesiastes 2? Sim ou não? Você percebe que o Salomão está dizendo: é inútil, tem pouca valia, dormir tarde, acordar cedo, correr atrás do pão, sendo que a gente não tem o Senhor no centro. E o que é ter o Senhor no centro? É adotar um estilo de vida, irmãos, que a gente dê espaço para Deus agir na nossa história. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós queremos ser protagonistas da nossa história, e isso faz a gente abraçar excessos de ocupação, excessos de trabalho, excessos de atividades, excesso de compromissos. E aí a nossa agenda fica apertadíssima para ter tempo com Deus. E aí a gente não tem tempo com o Senhor. E aí a gente se aproxima do Senhor naquele ritmo frenético, e não para ouvir o que o Senhor está falando. Será que o nosso excesso de ocupação não está sendo um impedimento para o agir de Deus em nossas vidas? Será que o nosso excesso de ocupação não é um fator impeditivo para Deus agir? Porque Deus age naquilo em que o nome dele vai ser glorificado. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E se nós estamos com excesso de ocupação, qual é o nome que vai aparecer, o de Deus ou o nosso? Então eu repito a pergunta: será que o teu excesso de ocupação não está sendo um fator impeditivo para Deus agir na sua vida? Porque se Deus agir em momentos que nós estamos com excesso, sabe o que a gente vai dizer? A possibilidade de a gente dizer: foi a gente, é muito grande. A possibilidade de a gente dizer: fui eu resolvi, é muito grande. Mas quando a gente está como Maria, aos pés de Jesus. Ah, pastor, mas não tem momentos que tem que ser Marta? Tem momentos. E um momento não é diferente de você adotar aquilo como estilo de vida para toda a sua vida. É um momento. Tem momento que tem que ser Marta, mas tem momento que tem que ser Maria. O problema é que a gente adota o estilo de Marta por toda a nossa vida, ou por um longo espaço de tempo. E isso traz para nós prejuízos. Não preciso falar sobre eles, você sabe do que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, identificamos o excesso de ocupação. Segundo lugar, outro excesso que a gente tem que evitar. Diga comigo: eu preciso evitar o excesso de gastos. Tem alguém que gasta demais aqui? Tem não. Tem não. É na igreja da rua de baixo. Aqui todo mundo é ponderado, né? Gasta só o que ganha, tem sobra, nunca entra no limite do cartão, do banco, nunca paga o mínimo da fatura. Esse povo aqui é top. O excesso de gastos está tirando a paz de muita gente, irmão. Eu repito, o problema não é o quanto que a gente ganha. O problema está no quanto que a gente gasta. Eu conheço pessoas que com um salário mínimo, irmão,
devolve dízimo, dá oferta, paga aluguel, faz a compra do mês limitada, paga água, luz e ainda sobra dinheiro para investir, ganhando um salário mínimo. Nós temos testemunhos aqui nessa casa de gente com um salário mínimo fazendo isso. Agora preste atenção, em contrapartida, nós temos exemplos aqui também, de pessoas que ganham de 5 a 7 salários mínimos, que paga aluguel, faz a compra, paga água e luz, internet, e não consegue guardar 50 conto no mês. Isso é um diagnóstico claro de que há excesso de gastos no nosso estilo de vida. Mateus 5, versículo 44, eu quero te convidar a ler. Perdão, primeiro é Provérbios 21, Jaque. Eu já corri para Mateus, mas volta um pouquinho. Provérbios 21. Provérbios 21 e verso 20. Pastor, o excesso de gastos está na Bíblia? Sim. Você pode ler o verso 20, na conta do 3, 1, 2, 3. Na casa do sábio tem o que, gente? Tesouro e tem o que mais? Azeite. E na casa do insensato, do tolo, tem o que? Tem uma expressão que eu vou usar aqui, tem escassez. Tem escassez. O tolo é o insensato. E essa expressão, o insensato devora, significa o insensato gasta de maneira desordenada. Gasta o que não pode gastar. Pastor, então Deus cuida do sábio e não cuida do tolo? Não. Deus cuida tanto do sábio quanto do tolo. Alguém diz amém para isso? A chuva que cai sobre o sábio, cai sobre o tolo. Alguém diz amém para isso? A mesma oportunidade de semear que Deus dá para o sábio, Deus dá para o tolo. Alguém diz amém para isso? Por que o tolo não muda de vida? As atitudes. Você conhece a história, irmãos, de gente que era pobre, ficou milionário jogando numa loteria, e 2 meses depois perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu até a vida. Sabe por quê? Não é mais dinheiro que vai resolver o seu problema. Muitos de nós achamos que é ter mais dinheiro na conta que vai resolver. Não é ter mais dinheiro, é ter uma mentalidade transformada. É sairmos desta posição de tolice e agirmos numa direção de sabedoria. Se Deus cuida do tolo, por que é então que na casa dele tem escassez? Se Deus provê para o tolo, por que é que na casa dele tem escassez? Não estou dizendo todo caso, mas na maioria dos casos, porque há desperdício. Isaías, agora sim, Mateus 5, por favor, depois a gente vai para Isaías, Jaque. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, faça o bem aos que vos odeiam, e ore pelos que vos maltratam e vos perseguem. Versículo 45, vocês podem ler? 1, 2, 3. Presta atenção, se o sol se levanta sobre maus e bons, se a chuva desce sobre justos e injustos, a providência de Deus alcança, a gente sabe, a gente tola. Alguém diz amém? Alcança. Agora a diferença não está em não ser alcançado, está em como fazemos a gestão da providência de Deus. Como fazemos a gestão da providência de Deus? Estamos desperdiçando? Ou estamos fazendo uma gestão com a graça de Deus, dependendo do alto, mas com sabedoria? Isaías 55, verso 2 vai dizer: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Em outras palavras, o profeta está dizendo: por que vocês estão desperdiçando dinheiro?
Irmãos, tem gastos nossos que é uma verdadeira rasgação de dinheiro. Tem gastos nossos que é a mesma coisa que pegar uma nota assim e rasgar. Eu não vou nem perguntar aqui quantos de nós tem coisas na nossa casa que a gente comprou numa dessas grandes marketplaces aí da vida, e a gente não usa há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos. Tem gente que comprou coisa aqui há 2 anos e nunca usou. Será que isso não é um sinal de que nós estamos fazendo uma gestão incorreta do que vem na nossa mão? A provisão de Deus alcança a gente sábia e alcança a gente tola. A diferença está em como vamos agir com a provisão. Gastos imprudentes acabam com dinheiro, geram desperdício. Então, em segundo lugar, se há algum excesso que você precisa identificar na sua vida, identifique se há excesso de gastos. Primeiro, excesso de atividades ou de ocupação. Segundo, excesso de gastos. Terceiro, excesso de palavras. Diga isso comigo, eu preciso identificar excesso de palavras na minha vida. Será que a gente não está falando demais, irmão? Será que a gente não está usando mal as nossas palavras? Olha o que diz o Provérbios 13, e verso 1 a 3. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá o que, gente? A violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Eu vou repetir isso. O que guarda a sua boca conserva sua alma. Mas o que muito abre os lábios, esse tem o que, gente? Deixa eu fazer uma pergunta que não quer se calar. Será que a perturbação que muitos de nós enfrentamos não tem a ver com o excesso de palavras que dizemos? Será que a agitação de mente, a angústia, a aflição, não é fruto de nós não estarmos sabendo usar bem as palavras, ou às vezes usando elas em excesso? O sábio está dizendo aqui que os tolos desprezam a correção. Por quê? Porque eles não reconhecem o seu erro. Os tolos desprezam a correção. O sábio está dizendo aqui que pessoas que usam bem as suas palavras serão recompensadas. Pessoas que usam bem as suas palavras, versículo 2, serão recompensadas. E pessoas violentas, elas vão colher a violência que elas plantam. Vão colher, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E ele segue no versículo 3, dizendo assim: tome cuidado com o que você diz, proteja a sua própria vida, proteja a sua própria vida, porque quem fala demais destrói a si mesmo. No momento de raiva, eu quero descontar minha raiva em alguém. Essa pessoa me fez passar raiva e eu vou falar tudo que eu quero para ela. E aí a gente fala tudo que quer para ela. Você acha que você está destruindo a pessoa? Ou você acha que, segundo esse texto de Provérbios 13, versículo 13, você está se autodestruindo? Existem pessoas que se autoprejudicam, irmãos. Por quê? Por causa do excesso de palavras.
Ah, eu tenho que falar. Será que tem que falar mesmo? Porque se eu não falar, eu vou morrer. Será que você vai morrer mesmo? Ou será que o poder de morte e da vida estão nas palavras que saem da sua língua? Olha o que o apóstolo Tiago ensinou sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 19 a 20. Saibam, porém, isto, meus amados irmãos: todo homem, abro parêntese, mulher também, todo homem e mulher, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para... Ele está querendo dizer assim: ouça mais, pergunte mais, fale menos. Ouça mais, pergunte mais, fale menos. E ele segue, versículo 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira humana não faz a justiça de Deus agir. Não são as suas palavras que vai trazer a justiça de Deus. Não são as suas palavras que vai trazer a vingança, que vai trazer a violência, que vai trazer a devolução, a retribuição. Não são as suas palavras que vai fazer a pessoa colher o que ela plantou. Não são nossas palavras. Por isso a gente tem que usar de sabedoria, irmão. Sabedoria, cuidado com o excesso de palavras. Cuidado. Crente gosta de falar muito. E às vezes o que ele precisa é agir muito e falar um pouco menos. Próximo slide, por favor, Jaque. O que Deus reservou para nós? Então, se eu tenho que evitar o excesso de palavras, excesso de ocupação e excesso de gastos, o que Deus reservou para nós? Eu digo, Deus reservou para nós moderação. Deus quer que a gente seja moderado. Jesus morreu na cruz para ser o teu juiz, o teu advogado, o teu justificador. Você não precisa abrir a boca. Jesus é o seu advogado. Para de querer buscar justiça própria. Para de querer reivindicar. Nós vivemos uma sociedade de reivindicação. Esses dias tinha uma manifestação aqui na frente do Sonda. E aí a pessoa perguntou: pastor, por que eles estão se manifestando? Não sei. Porque hoje qualquer coisa que eu não concordo, eu vou manifestar. Nas redes sociais, no WhatsApp, no grupo da família, sei lá onde. Eu vou dizer, eu não concordo. É errado. É uma sociedade de manifestação. Irmãos, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Se Ele é o teu juiz, se Ele é o teu advogado, fecha a boca. Fecha a boca. Não reivindica. Seja moderado. Seja moderada. Porque o Espírito Santo está sobre nós para nos dar moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O que é moderação? É a habilidade de viver de forma equilibrada. O que é moderação? É a habilidade de evitar os extremos. É a habilidade de evitar os excessos. Os excessos vão sair da sua vida quando você abraçar uma vida mais moderada. E o Espírito Santo está agindo em nós para nos dar moderação. 2 Timóteo 1,7. Eu já estou indo para o final. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de força. Ele nos deu um espírito de amor. E Ele nos deu um espírito de moderação. A igreja de Jesus é uma igreja moderada. O povo de Deus é um povo moderado.
temperado, equilibrado, que rejeita os excessos. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 10. Porque quem quer amar a vida, quem quer ver dias bons, faça o que, gente? Eu não ouvi isso. Quem quer ser feliz, quem quer amar a sua vida, o texto está dizendo que eu tenho que guardar muito dinheiro, é isso que está dizendo aí? Pedro está dizendo que a gente tem que fazer o que, irmão? Segura a sua boca, fecha a boca. Pastor, mas eu não consigo ficar com a boca fechada. Toma água. Toma água. Sai do ambiente que está te provocando a falar. Adota alguma estratégia, pelo amor de Deus. Não fica arrumando justificativa, não fica arrumando transferência de culpa. Eu falo porque me provocam. Sai do ambiente da provocação. Quem quer amar a vida, ver dias bons, precisa refrear sua língua do mal, e os seus lábios não pode ter mentira ou engano. Versículo 11: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Deus é contra, Deus se opõe a quem faz o mal. Então, quer viver feliz, quer ter dias bons, refreia a língua. Eu termino com esse próximo slide, dizendo que Jesus, Ele nos oferece alívio, Jesus nos oferece descanso para todos os que estão vivendo em excessos. Se você entrou aqui nessa manhã e você tem adotado um estilo de vida de excessos, Jesus está neste lugar para te dar descanso e alívio. Agora solta essa carga, irmão. Qual é a sua responsabilidade? Solta esse peso. Adote um estilo de vida sem excessos. Tudo em excesso vai te fazer mal. Tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Mateus 11, 28, por favor se coloque de pé e a gente vai orar. Jesus está dizendo para todos nós que estamos sobrecarregados, para todos nós que estamos abraçando o excesso e nos prejudicando, Jesus está dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos. E eu uso um parênteses, eu coloco aqui uma paráfrase dentro desse versículo e digo assim: venham todos vocês que estão vivendo excessos. E aí Jesus disse assim: eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar, irmão. Jesus quer te aliviar, irmão. Mas sabe, abre mão do excesso. O excesso não é bom, vai te prejudicar, vai te adoecer. O excesso vai desconstruir o propósito que Deus tem para a tua vida. O excesso é ruim. Então eu quero, junto com você, unir fé nessa manhã. E a gente quer orar. Se você puder, feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. E peça perdão, se arrependa agora, por todo o excesso que você tem adotado na sua vida. Eu falei de 3 nessa manhã, talvez você é vítima de um outro excesso. Fale aí para Jesus qual é o teu excesso.
Jesus, estamos aqui diante da sua presença, cada um de nós carregando algum tipo de excesso. Alguns de nós temos excesso de gastos, temos excesso de ocupação. Alguns de nós estamos viciados no trabalho, estamos viciados, Senhor, no gastar, no consumismo. Alguns de nós estamos viciados na comida. Alguns de nós estamos viciados no vitimismo, porque assim chamamos a atenção das pessoas. Alguns de nós estamos viciados nas redes sociais. Alguns de nós estamos viciados na pornografia. Alguns de nós estamos viciados no álcool. Estamos viciados nos cuidados com a nossa vida. Estamos viciados na preocupação com o amanhã. E tudo que nós queremos, Senhor, nesta ocasião, é trazer sobre Ti os nossos excessos, é lançar aos Teus pés os nossos excessos, Senhor. Jesus, nós trazemos sobre Ti toda a nossa sobrecarga, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que age em nossas vidas, age na nossa história. Por isso, Senhor, nós abrimos mão de todo o excesso e pedimos que a gente tenha um estilo de vida saudável, Senhor. Que a gente tenha um estilo de vida de quem aguarda o Teu regresso. Oh Jesus, sara as nossas emoções, capacita-nos a liberar o perdão para quem nós precisamos perdoar o quanto antes. Capacita-nos, Pai, a sermos mais moderados, temperados na quantidade de palavras que falamos, porque, Senhor, às vezes falamos demais e achamos que é o nosso falar que vai resolver, e na verdade o que resolve a nossa vida é uma ação do Senhor. Espírito Santo, muda a nossa vida nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a ter as nossas forças renovadas, restauradas, e sermos mais saudáveis para o dia da Tua vinda e do Teu regresso. Jesus, é isso que nós oramos, e nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar, nós queremos levantar um altar de gratidão e declarar muito obrigado, Jesus, por esta palavra, por esta revelação. Muito obrigado, Jesus, pela Tua profecia, que traz vida, que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, Senhor. Nós Te agradecemos. Igreja, se você pode, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor.